E ele diz: Pai, glorifica teu nome, eu vim exatamente para isso, vim para essa hora. Eu não vou desviar o meu caminho da cruz, eu vou na direção dela. É daqui a poucos dias. Já tinham decidido nesse mesmo capítulo que iam matar Jesus, especialmente porque ele tinha acabado de ressuscitar Lázaro, e nem os fariseus negavam que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Pelo contrário, a ressurreição de Lázaro era tão inequívoca que decidiram matar inclusive o que dantes estivera morto. E falaram: olha, o mundo vem após ele. De fato, olha aí os gregos agora, se interessaram por Jesus. Então, o pessoal que entende de história, o que os gregos gostavam nessa época? Do que eles se interessavam? Qual era deles? Do que eles gostavam? O que eles faziam no mundo? Que processos eles lideravam na história? O que fazia com que eles saíssem lá de Atenas, de Edessa, de cidades como as que depois Paulo vai por toda a Grécia, e fossem a Jerusalém? Qual é o tema grego? Filosofia. Isso, é filosofia. O tema grego é filosofia. O tema grego é tão forte, que os gregos ensinavam cultura e filosofia até aqueles que o dominaram. Porque o Império Romano dominante não tinha outra cultura senão aquela que eles absorveram do mundo grego. E apesar de ter dominado terras gregas, foram dominados pela cultura grega, de tão absoluta que era naquele tempo. Daí que eu fico imaginando que tipo de proposta eles tinham para Jesus, a ponto disso significar para Jesus uma tentação. Porque em resposta à proposta grega, que ele já sabia qual era antes da audiência ter, me parece que nem teve, que ele diz: não, se o grão de trigo não morrer e fica só, para nada serve. Eu vim para morrer e eu vou morrer. E a alma se perturba e ele ora. Você está entendendo que Jesus está diante de uma tentação? É uma tentação fortíssima. É das mais radicais. Quem sabe a ideia é de repente ele sair daquela bagunça e se transferir dali para lugares menos hostis a ele. O que João trabalha todo o tempo? Jesus fez alguma coisa, e aí foram lá os caras e quiseram apedrejá-lo. Aí Jesus vai e fala outra, e vão lá os caras e querem persegui-lo, matá-lo. E capítulo após capítulo, você foi experimentando nessas reuniões as tensões que Jesus tem com os judeus e a religião de Deus. O tempo todo tendo que fugir, o tempo todo tendo que se ocultar deles, o tempo inteiro tentando se fazer entender por um povo que não o compreendia, o tempo todo querendo abrir os olhos de gente que não queria enxergar, o tempo todo tendo que lidar com a ignorância religiosa daqueles que o negavam como Filho de Deus e Messias esperado, o tempo todo sendo um popular impopular, o tempo todo filosofando entre eles, sem ser por eles acolhido. Daí agora a proposta grega aparece exatamente quando ele está entrando em Jerusalém, a cidade que ele vai morrer. Você está entendendo? Jesus está entrando em Jerusalém. É domingo, sexta-feira próxima. Ele vai experimentar as piores dores, rejeições e injustiças que alguém pode experimentar no mundo. Então, agora ele está
entrando em Jerusalém. E quem entra junto? Quem chega junto? Os gregos. Para dizer o quê? Ora, se ele respondeu isso que respondeu, um pouco mais para cima, o que você... O que você acha que os gregos tinham para dizer para ele? Digam para mim. Olha lá. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Faz de conta que você é um grego. O que você falou para ele, pretendia falar para ele, para que ele te respondesse o que respondeu? A antítese da filosofia grega. Sim, e como o que ele está falando, o que ele está propondo é... O que Jesus está falando é a antítese da filosofia grega. Então, se vocês vêm trazer para mim uma mensagem, ouça isso daqui, tome. Sim. E aí? Qual era a mensagem grega então? Se a de Jesus é a do desperdício da vida, a dos gregos era o que em relação a ele? Exatamente o contrário. Da preservação dela. Da preservação dela. Se Jesus está dizendo que ele é só um grão que quando morrer dará muito fruto, qual que é a contrapartida grega? Não morre, fica. Extremamente tentador, porque faz parte do instinto de nossa própria preservação de vida. Puxa, se Jesus fosse para a Grécia, aliás, vamos dizer, mentes abertas, gente disposta a ouvi-lo, Jesus ia gostar porque ia ser questionado e as pessoas iam estudar o que ele está dizendo. Ele podia ser mais um filósofo dentre tantos, podia ter uma vida e sua mensagem podia chegar ao mundo inteiro. E dessa vez eu lhes digo, por vias legítimas, porque é um convite. Diferente de transformar pedra em pão, diferente de pular do pináculo, diferente de adorar o diabo para ganhar o mundo, que foram as propostas da tentação, essa aqui, pessoal, é por vias legítimas, é sutil, é grego, é diplomático, é filosófico, é bacana, é bonito, é politicamente correto, traz valor à vida. Você entende? É do bem, não é do mal. É da cultura, é do ser humano, é de toda a sabedoria. Jesus estava sendo convidado a preservar-se, a fim de que sua sabedoria pudesse ser estudada, sua escola pudesse ser criada, para que ele pudesse ser um filósofo ouvido, dentre tantos outros que o foram, dentre todos esses que o mundo carrega como os caras mais sábios da história, que fizeram discípulos e fazem até hoje, que não precisaram passar pela loucura, pelo vexame, da humilhação, da exposição do seu corpo nu numa cruz romana, da condenação como um criminoso, de uma sanguinolência, de um homicídio bárbaro, de uma ignorância, de uma atrocidade. A proposta era sair desse negócio, sair dessa tensão e fazer o caminho dos sábios e dos bons, porque era sábio e era bom. E muitos podiam aprender com ele. Alguma coisa em Jesus despertou curiosidade na escola filosófica do planeta. Você está entendendo? Jesus tinha muito o que dizer ao mundo, e o mundo sabia. O mundo que estava ao redor. Daquele espaço de pressão na qual Jesus vivia. Estava uma panela de pressão. Até os passarinhos em Jerusalém já sentiam a vibração da condenação de Jesus nos próximos dias. Já estava tudo decidido. Já estava tudo
sendo armado. Judas ia ser procurado. Jesus ia ser traído. Iam procurar oportunidade na madrugada para prendê-lo, porque durante o dia isso não ia ser possível, considerando o povo ao redor dele. Tinham que arranjar um jeito de condená-lo vias legais, através da disposição do Império e do selo romano. Porque eles mesmos, os judeus, não podem matar ninguém, são colonos. Para isso tinham que elaborar uma estratégia de transformar Jesus numa espécie de alguém que estava fazendo uma revolução, uma sedição contra César. Precisaram criar, elaborar um documento. Muitos desses caras passaram noites e noites e noites sem dormir, pensando em reuniões várias. Como fazer para que ele seja interpretado como alguém que pretende ser rei do lugar de César. E então Roma passa a olhar para o nosso problema, que é a inveja que a gente tem dele. Tanto que Pilatos discerne isso tranquilamente. Quando se diz mais para frente, eles só o invejam. Isso aqui é um problema entre eles, não diz respeito a Roma. E aí a segunda parte do processo começa, e então ele já tinha uma carta na manga, mas ele se diz rei, e nosso único rei é César, e quem não faz nada com isso é contra César. E Pilatos sabe que César o esmaga como uma formiga no dia seguinte, se ele der brecha para qualquer revolução dentro daquele cantinho do mundo dominado pelo império que era extremamente perturbador. Você quer um governador romano de castigo? Manda administrar a Judéia. É ele de castigo. É terrível lidar com os judeus. Pilatos sentia isso o tempo todo. Vivia vingando, vivia matando, vivia oprimindo, e os caras se reerguendo. E agora o Messias dos judeus aparece. Ah, não. Então toda essa elaboração estava pronta. Jesus sabia, discernia, conhecia. Era a hora da maldade do mundo se manifestar. E agora ele está diante da tentação. Preste atenção. Da tentação de dar mais valor à sua própria vida como existência humana, vendo aqui na vida física o fruto do que ele pode fazer com a sua mensagem, do que desperdiçar a vida na direção do plano de Deus em nosso favor. Alguns capítulos atrás ele falou: minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo espontaneamente a dor por amor.